Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai assistir este vídeo, tá? A você que está inscrevendo no meu canal, muito obrigado, de muita valia, tem ajudado, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? E você que não se inscreveu, você está perdendo a sua oportunidade. Vai lá, deixa seu joinha, deixa seu gostei, se inscreva. Não paga nada, é de graça, você não precisa assinar documento nenhum. E ao mesmo tempo você está contribuindo para o crescimento do Evangelho, porque esta é a minha intenção, tá? E eu tenho projeto nesse canal, e eu conto com você, tá bom? Preste atenção. Jesus, ele explica o motivo da sua vinda, né? Porque ele veio, né? Naturalmente, quando a gente vê lá em João, ele dizendo isso, de repente ele ouviu alguns murmúrios de algumas pessoas questionando, né? Questionando entre aspas, né? E querendo saber o porquê da sua vinda, né? Que no auge do seu ministério, né? Todo mundo queria conhecê-lo, saber de onde ele veio, queria saber dos planos dele, e alguns davam a resposta dizendo assim: ele é filho de José, filho de Maria. E outros diziam: ele é filho de Deus. Uns diziam: ele é um simples profeta. Outros diziam: ele é Elias. Outros diziam: ele é João, né? Cada um dizia uma coisa. E já Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele disse: tu és o filho de Deus, entendeu? Filho de Deus. O Filho de Deus legítimo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em João, no capítulo 10, no verso 10, ele explica para que ele veio. Qual é o motivo dele veio. Entendeu? Aí ele explica por que ele veio. E tem mais uma explicação no verso 10. Vamos meditar, olha só o que ele diz. Na verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então ele explica assim: aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, entra por outro lado, é ladrão e salteador. Por quê? Porque o ladrão e o assaltante, esses dois não têm autorização para tomar posse daquilo que eles querem tomar. Então esses usam, o ladrão e o salteador, o assaltante, eles usam de força para tomar aquilo que não lhe pertence, que não tem direito. Então o ladrão, o salteador, entra por outro lado, não entra pela porta. Porque até então na porta tem quem vigia, e por outro lado não tem. E quando um ladrão vai entrar em sua residência, a primeira coisa, ele faz pesquisa, ele procura saber o horário que você chega na sua casa, o horário que você sai, o que você tem de melhor dentro da sua casa, entendeu? Porque ele não vai entrar na sua casa de qualquer maneira, sem fazer uma pesquisa, sem analisar. E aqui Jesus explicando o seu chamado, ele diz que o ladrão, o salteador, não entra pela porta. Ele falou assim: eu não sou ladrão, eu não vim pela porta. Aliás, eu não vim para o outro lado. Eu não sou do outro lado. Eu não sou salteador. Porque o ladrão e o salteador entra por outro lado, não entra pela porta. Que até então, meu amigo, você que está me vendo, quem entra pela porta tem autoridade para passar por ela. Ninguém entra na sua casa se não for autorizado por você. Você que tem a chave, você não vai abrir a porta da sua casa para que um estranho entre.
E esse alguém que entra na sua casa e tem a chave da sua casa, tem a autorização para entrar na sua casa. Então Jesus ele quis dizer assim: eu tenho autoridade para entrar. Eu tenho autoridade, eu não sou salteador, nem ladrão. Em João capítulo 10, no verso 10, ele falou assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe para o outro lado, é ladrão e salteador. Presta atenção, toda pessoa que tem um curral, ou que tem um animal, que tem um galinheiro, ele cerca bem em volta do seu galinheiro, ele cerca bem em volta do seu curral, mas tem uma porta. E essa porta, para entrar por essa porta, quem entra tem autorização ou tem um meio, sabe como entrar nessa porta. A não ser que arromba a porta, mas não entra pela porta, entra por outro lado. Se entrar pela porta, entra arrombada a porta. Aí ele diz assim, ó, da porta das ovelhas: aquele que, porém, que não entra pela porta é ladrão e salteador. Ele fosse aquele que não entra pela porta, ele diz, é ladrão e salteador. Ele diz assim, salteador, mas sobe por outra parte. Aí fosse assim, aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Ele não falou aquele, ele falou aqueles, ele falou aquele. Aqui está se referindo a ele. Ele falou aquele, ele citando ele mesmo. Aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas, aquele que entra pela porta das ovelhas é pastor das ovelhas. Tá entendendo? Ele falou que aquele que entra pela porta das ovelhas é pastor das ovelhas. Quer dizer, ele tem a autoridade da porta, ele é dono daquelas ovelhas, que as ovelhas é dele. Foi dado a ele. Aí diz assim, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome. E as suas ovelhas e as traz para fora. Então ele falou que o porteiro abre. Olha só, ele falou que o porteiro abre a porta para o pastor. Então foi-lhe dado para Jesus uma porta para abrir. Ele abriu a porta. Entendeu? O porteiro abre a porta. Ó, o porteiro, se o porteiro abriu a porta, essa porta estava fechada. Tá me entendendo? Ele falou, o porteiro abre a porta. O pastor entra e chama as ovelhas pelo seu nome. Então, se ele chama as ovelhas, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Se ele chama as ovelhas pelo seu nome, é sinal que ele conhece as ovelhas. Ninguém que vá na sua casa grita seu nome sem ser conhecido de você. Você não abre a porta para um estranho que grita, a não ser que você conheça a voz dele. Mas a pessoa, quando vai na sua casa, ela grita seu nome. Então ele falou que o porteiro abre a porta e ele chama pelo seu nome e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Tá entendendo? Ele falou que as suas ovelhas ouvem a voz do pastor e ele traz as ovelhas para fora. Entendeu? Ele tira ela lá daquele local e tira para fora, conduz para onde ele quer levar. Para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, ó. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. Ele tira para fora e vai na frente delas. E as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Quer dizer, e as suas ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Tá entendendo? As ovelhas seguem Jesus porque conhecem Jesus. Ele está falando dele. Conhece a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão a estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Agora não é um estranho, é vários estranhos. Ele ouve a voz dos estranhos e não segue, porque não conhece a voz dos estranhos. Não sei se você é pai, ou você que vai me ver agora, você é tio, você é responsável por alguém. Você ensina a criança desde pequenininho que não se pega bala de estranho. Por quê? Porque o estranho, ele também pode ter uma maldade sobre aquela criança. Então o estranho não vai te levar para um caminho conhecido, vai te levar para um caminho dele, para um caminho estranho para você, não para ele. Você está me entendendo? Vamos lá. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, fugirão dele. Ó, Jesus disse-lhe essa parábola para que eles não entendessem o que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus e disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele diz assim, ó, Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam. Ó, Jesus falou essa parábola, mas eles quem? Os fariseus, os judeus, os doutores da lei não entenderam o que era e o que ele dizia. Eles não entendiam o que era nem o que ele estava falando. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus tornou a dizer, quer dizer, ele disse para os seus discípulos assim: eu sou a porta das ovelhas. Ao mesmo tempo que ele é pastor, ele também é a porta. Você está me entendendo? Então, meu amigo, é isso aí. Essa é a verdade. Por que você está ficando confundido? Porque você está ouvindo, está dando ouvido à voz de estranho, não a voz de Deus. Por que você está ficando perturbado, ouvindo vozes, tendo insônia? Por quê? Porque você está ouvindo vozes de estranho, não está ouvindo a voz de Deus. Fique na paz, fique na graça. Até a próxima vez. Deus abençoe você. E tenha paz e bastante paz. Porque, ó, ter paz é bom demais. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Até lá, gente. Tchau. Fique com Deus. Vem mais aí.